Abre tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Vamos ler desde o 13, eu falei 14, mas vamos ler desde o verso 13. Diz assim a palavra de Deus, todos encontraram? Se perto de você houver alguém sem a Bíblia, você gentilmente disponibiliza a leitura para ela também, caso ela aceite. Isso, Gênesis capítulo 6 e o versículo 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Preste atenção na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a providência de Deus. Inclusive o tema é: o Senhor proverá. É um ato de fé a gente dizer que o Senhor proverá. Somente pessoas de fé podem afirmar: o Senhor proverá. Porque quando a gente fala o Senhor proverá, a gente está deixando tudo na responsabilidade de Deus. É a gente acreditar no impossível, é a gente acreditar no invisível, é a gente acreditar naquilo que é inalcançável. Dizer o Senhor proverá é não ser movido pelas circunstâncias, mas caminhar pela confiança em Deus. Noé é um exemplo maravilhoso de fé e de alguém que confiou em Deus e viu a providência sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Deus vai lançar eu posso dizer, um desafio para Noé. Nem sempre as coisas que Deus fala para a gente fazer é fácil. Nem sempre. Eu penso até que na maioria das vezes é até difícil o que Deus pede para a gente fazer. E Deus vai aparecer para esse homem. Nós já falamos sobre ele muitas vezes, mas a história dele cabe perfeitamente dentro desse propósito que nós estamos falando, sobre a providência de Deus, o ato do Deus provedor. Deus aparece para este homem, que não é um construtor de barcos, não é carpinteiro, nunca construiu um barco na sua vida. E de repente Deus vai propor para ele: faça uma grande arca. E era grande mesmo. O texto nos diz que ela tinha 300 côvados de comprimento, o que dá em torno de 150 metros. 50 côvados de largura, 25 metros, em torno de 25 metros de largura. 30 côvados de altura, em torno de 15 metros de altura. Não era um barquinho pequeno não para ele fazer. Há alguns aí que já fizeram uma réplica nas dimensões exatas da arca. E há alguns também que arriscam dizer que já foi encontrado em algum lugar aí a arca original. Mas enfim, esse não é o nosso tema de hoje. Mas precisamos analisar a fé de Noé. Deus está estabelecendo um grande desafio. Mas preste atenção: sempre diante das propostas de Deus existe também o milagre e a providência de Deus. Sempre diante dos desafios que Deus nos coloca, sempre existe o milagre e a providência de Deus. Eu acabei de dizer que pronunciar a expressão o Senhor proverá
já é de antemão um ato de fé, pois nos coloca sob a confiança total em Deus. Então eu repito em dizer que quando Deus propõe para nós desafios, quando Deus propõe para nós situações difíceis, do outro lado já existe um milagre, já existe uma providência. O que Deus está pedindo para Noé é algo muito difícil, é algo muito grande. É porque o milagre e a providência também era grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A medida do desafio é a medida da vitória. Não é isso que nós aprendemos já há muito tempo? Não é o que nós repetimos até em forma de um jargão evangélico? Quanto maior a luta, maior a vitória. E eu posso dizer sim, que em partes eu posso concordar com essa expressão. Quando maior são as dificuldades, isto representa para nós que do outro lado existe algo preparado por Deus, que Deus já proveu, mas que ainda não está aos nossos olhos. Mas como Abraão, nós já falamos sobre ele aqui, como Abraão nós cremos no monte do Senhor se proverá. Essa era a atitude de Noé. Era difícil? Era, mas ele sabia que Deus proveria. Nunca tinha chovido na face da terra. Outro problema. Como a gente vai acreditar nesse negócio? Deus manda eu fazer algo que é difícil, algo que eu não sei fazer. Noé era agricultor. Se pelo menos eu falasse, Noé, faz o seguinte: eu vou preparar você para fazer arca. Começa fazendo um barquinho bem pequenininho, aí você testa ele. Se der certo, você faz um barquinho maior. Aí depois você vai, cada dia você vai aprimorando. Não, Deus já coloca Noé logo para fazer a arca. Deus já estabelece logo a Noé um grande desafio. E eu identifico duas coisas. Primeiro, a gente precisa entender quando Deus fala e estar pronto para fazer aquilo que Ele nos pede. E em segundo lugar, quando Ele nos pede, nós precisamos entender que se Ele está pedindo para a gente fazer, é porque é possível. O problema é que a gente normalmente examina pela nossa ótica, aí a gente já começa desistindo. Já ouviu aquela expressão? Nem começou e já parou? Muitas vezes é a gente, porque nós já predeterminamos que não vai dar antes de tentar. Nós já pré-estabelecemos a derrota antes de lutar, antes de guerrear. Mas preste atenção, se é Deus que está falando com a gente, não tem por que nós temermos. Se nós entendemos e podemos identificar a orientação de Deus, não importa se é difícil, não importa que há um grande desafio, não importa que a gente vai olhar como Noé e dizer, mas Senhor, eu nunca fiz uma arca, eu não sei construir, eu não sei fazer, mas se é Deus que está falando, pode ir em frente nesse projeto, pode colocar as mãos, vai que vai dar certo. Se a palavra vem de Deus, então a gente só precisa crer e fazer o que Ele está mandando, que vai dar tudo certo. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A nossa derrota começa quando a gente começa a analisar as coisas pela nossa opinião. Precisamos ouvir o que Deus nos oferece, a oferta de Deus, a proposta de Deus para nós. Com toda certeza, digo isso sem um pingo de dúvida, toda a oferta de Deus sempre é a melhor para nós. Toda a proposta de Deus, não precisa nem comparar com nada, sempre é a melhor para nós. Deus tem uma promessa maravilhosa para a nossa vida, que nós possamos entender como Noé também entendeu, ouvir a voz de Deus como Noé também entendeu. Existe providência de Deus todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus. Havia uma importância muito grande naquela arca, havia uma importância valiosa naquela arca. Por quê? Primeiro, o texto que nós lemos vai nos mostrar que toda a terra havia sido corrompida. Um pouquinho antes, versículo 12, vai dizer que em toda aquela terra havia a corrupção. E você sabe, onde há a corrupção, o pecado, Deus não está no meio disso. Aquela terra havia se afastado de Deus, estava corrompida, estava no pecado.
E você sabe que nesse meio Deus não opera. Deus vai dar uma oportunidade para Noé, para que através da arca ele pudesse reviver a aliança com Deus, que aquela terra já não tinha. Havia sentido de violência, havia maldade. No versículo 3, toda a terra estava cheia de violência. Havia tanto o problema espiritual, a corrupção espiritual e o problema moral. Realmente aquele lugar ali estava totalmente afastado dos propósitos de Deus. De maneira que o versículo 13 vai mostrar para a gente que o juízo de Deus sobre aquela geração era inevitável, porque estavam totalmente longe dos propósitos de Deus. De maneira que então Deus exterminaria aquela geração. Mas Deus é mau desse jeito? Não. Deus levantou Noé como um pregoeiro da justiça, para que anunciasse à sua geração o livramento de Deus, a oportunidade de Deus, através da arca. Sobre aquela terra estava o juízo de Deus, mas sobre a arca que Noé construía estava a misericórdia de Deus, estava a oportunidade de Deus. Deus está dando providência através daquela arca. Noé se levanta para anunciar e para trazer a oportunidade de Deus para aquela geração. Preste atenção, Deus levanta aquele homem para que divulgasse a oportunidade de providência na arca, no propósito de Deus, no plano de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem nada de bom nesse mundo, não tem nada que preste neste mundo. A nossa geração não é diferente da geração de Noé. É uma geração corrompida, é uma geração que se alimenta do pecado, é uma geração que se alimenta da maldade, é uma geração onde é escasso encontrar o amor. O juízo dessa geração também está declarado por Deus. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Mas Deus levantou a sua igreja, como levantou Noé, para anunciar para nós que existe a oportunidade de livramento dentro da arca. Na arca de Deus a providência, na arca de Deus a sustento de Deus, na arca de Deus a presença de Deus. Aquela arca naquele momento era um lugar de segurança para aqueles que ouvissem a voz de Deus. Deus trouxe eu e você aqui hoje para Ele falar aos nossos corações. Há uma providência de Deus. Aquele desafio de Deus sobre Noé era a providência de Deus para ele e para aqueles que ouvissem a mensagem de Deus. A arca continua sendo o lugar mais seguro. Por quê? 4 motivos. Primeiro, porque a gente vai ver nos versículos 14 a 16 que foi o Senhor quem planejou a arca. O projeto de Deus nunca vai dar errado. Foi Deus que disse: não é? A arca vai ser assim, assim, assim e assim. Quando a gente segue o que Deus planejou, dá tudo certo. As nossas frustrações acontecem quando a gente pensa que sabe fazer. Já falei isso outras vezes. A gente quebra a nossa cara quando a gente diz: Senhor, dá licença que eu vou fazer. A gente faz isso de vez em quando, não é não? Senhor, dá licença, eu vou resolver aqui a minha vida sentimental. Senhor, eu sei como é que faz. Já sou vivido, sou adulto. Senhor, deixa eu resolver as minhas finanças. Eu sei como é que faz. Senhor, deixa que eu resolva esse problema aqui. Eu sei resolver. Se a gente fizer do jeito que Deus planejou, vai dar certo. O projeto era difícil? Era, mas tinha o projeto de Deus. A nossa vida é difícil, mas Deus sempre tem um projeto para a nossa vida. Se a gente seguir o que Deus fala, vai dar sempre certo. Se a gente seguir o que Deus planejou, nunca vai dar errado. Não tem como dar errado. O que Deus planeja dá certo. O que Deus fala dá certo. Que a gente venha parar de ficar se arriscando na nossa vida. Às vezes a gente brinca com coisa séria. A nossa vida é coisa séria. Nossos sentimentos são coisas sérias. Nossas finanças é coisa séria. Nossa vida espiritual é coisa séria. Segue o projeto de Deus. É difícil, mas foi Deus que falou, então faz. Então faz.
Pastor, mas será que eu vou conseguir? Foi Deus que falou, então você vai conseguir. Pastor, mas o projeto de Deus é ousado. Olha o tamanho dessa arca. É claro que Deus propõe um desafio grande, porque o projeto e a proposta dele é para coisas grandes. Como é que a gente quer viver coisas grandes de Deus, se a gente não consegue colocar uma fé grande em Deus? Repito, como nós queremos viver coisas grandes de Deus, sem colocar a nossa fé de uma forma grande em Deus? Deus coloca grandes desafios para que nossa fé se desenvolva. Vou dizer de novo, Deus nos coloca diante de grandes desafios, porque Ele espera que a nossa fé se desenvolva, que nós possamos a cada dia nos aprimorar na nossa fé, e dia após dia viver aquilo que Ele tem reservado, aquilo que Ele tem preparado para nós. Se foi o Senhor quem planejou, segue o planejamento de Deus para a tua vida. Em segundo lugar, além de Deus planejar, foi Deus quem ordenou. Deus falou, faz, Noé. Eu costumo dizer, e é o que a Bíblia fala também, Deus normalmente Ele não pede, Ele ordena. Deus não dá opinião, Deus fala exatamente o que tem que ser feito. Talvez se você perguntar alguma coisa para mim, eu posso dar uma opinião. Que tal fazer desse jeito? Que tal fazer desse jeito? Que tal fazer desse jeito? Eu já fiz e deu certo. Mas quando Deus fala, Deus não está dando uma opinião. Deus não está falando o que talvez vai dar certo. Deus não vai na tentativa de erro e acerto, como a gente faz muitas vezes. Deus não é aquele mecânico, se tiver algum aqui, não estou falando de você, que você vai lá e ele diz, o problema é na vela, aí você troca as velas. Não resolveu o problema, continua falhando o carro. Não, o problema é o cabo de vela, troca o cabo de vela, não resolve também. Tem alguém passando por isso e diz misericórdia. Aí você troca o cabo de vela, troca a vela, não resolveu. O problema é no TBI, mexendo também não resolveu. Não, faz limpeza de bico, também não resolve. Faz o seguinte, troca de carro já, né? Deus não é mecânico assim não, Deus não é gente desse jeito não, que vai tentando para ver se dá certo, não. Se Deus falar, faz isso, faz. Quando Deus ordena, pode ouvir a voz de Deus. Foi Deus que ordenou, foi Deus que falou. Que possamos aqui nessa noite sairmos daqui determinados a ouvir as ordens de Deus para a nossa vida. Eu sei que não é fácil, mas sempre será o melhor para nós. Segue a ordem de Deus. Em terceiro lugar, o porquê aquele lugar era seguro. Porque foi o Senhor quem destinou seu povo, versículo 18. Deus nunca coloca você na arca para deixar você à deriva. O planejamento de Deus tem começo, meio e fim. Você pode não enxergar o fim, nem o meio, ou está no meio e não enxerga o fim. Mas Deus sempre tem um destino preparado. Eu vou dizer de novo. Deus nunca nos coloca dentro da arca para simplesmente deixar a gente à deriva. Deus, quando nos coloca dentro de um propósito dele, sempre existe um destino estabelecido. Deus sabe onde Ele quer nos levar, Ele sabe onde nós devemos chegar. Deus já tem o melhor para os seus filhos. Deus já tem um destino para os seus filhos. Deus já tem uma conclusão para a nossa vida. E em quarto lugar, o porquê aquela arca era segura. Porque o Senhor fechou a porta da arca, versículo 16 do capítulo 7. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Isso é segurança para nós. Ele fechou, quem estava para fora não entrava, quem estava para dentro também não saía. Isso é segurança de Deus para quem estava na arca. Significa que aquele povo ali estava sob os cuidados de Deus. Eles estavam sob o cuidado de Deus. Deus é quem estava no controle daquela porta.
Que tal deixar Deus controlar a porta da sua vida? Estar na arca de Deus, estar na arca com Deus, é deixar Deus ter o controle da porta. Entra o que Ele quer e sai o que Ele não quer, está me entendendo? Deixa Deus com a chave da sua porta. Não deixe Ele como Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Faz o seguinte, Senhor, pega logo a chave. O que o Senhor mandar entrar, entra. O que o Senhor mandar sair, sai. Deixar Deus cuidando da porta é a maior segurança. A segurança daquele povo é porque Deus fechou. Se havia alguém mal intencionado lá de fora, já não ia poder entrar. Se alguém estava com dúvida e queria sair, também não dava, porque Deus fechou a porta. Está me entendendo? É segurança de Deus. Deixar Deus cuidar da porta da nossa vida é a segurança. Porque de repente você diz, Senhor, eu quero parar. Ele diz, não vou deixar não, porque eu fechei a porta. Está me entendendo? De repente fala, Senhor, eu estou no meio deste dilúvio há tanto tempo, Senhor, nesta arca, quero sair. Deus fala, não vou deixar não, eu fechei a porta. Ou de repente alguém do outro lado, querendo ameaçar a sua fé, eu vou entrar e vou pegar ele. Deus diz, não vai entrar não, porque eu fechei a porta. Deixa Deus no controle. Estar dentro da arca é desfrutar de toda a segurança de Deus. Deus está protegendo, Deus está guardando. Esta é a providência da segurança. Estar na arca é estar seguro, é estar guardado, é estar protegido por Deus. Por fim, ao falar da arca, nós falamos da suficiência que havia na arca. Preste atenção, para quem estava na arca, não faltava nada. Versículo 21 e 22, eles tinham o alimento necessário. Deus havia orientado Noé sobre isso. Havia a comida necessária. E se você contar dia por dia ali, 40 dias e 40 noites foi só o tempo da chuva torrencial. Mas se for somando dia após dia, que vai contando ali de Gênesis 6 e também 7, dá em torno de um ano dentro da arca. Mas Deus proveu o que eles precisavam. Dentro da arca havia providência necessária. Não importa quanto tempo você ficará dentro da arca, enquanto você está dentro dela, pode dar glória a Deus, porque Deus está te livrando dos males do lado de fora e está te suprindo daquilo que você precisa. Não vai faltar nada. Tem providência de Deus dentro da arca de Deus. Temos a suficiência. Não faltava nada para eles. Assim também como nós temos a suficiência em Cristo. Em Cristo nós temos tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Estar em Cristo é ter tudo. Cristo é a nossa arca. Se a gente está em Cristo, não há nada que nos falte. Cristo nos basta. Cristo nos é o suficiente. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é tudo em todos. Não falta nada para quem tem Jesus. Ele é tudo para nós. Não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Jesus é tudo. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Não há nada melhor, nada maior do que Jesus. Estar com Cristo é ter tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa arca. Nele temos o livramento do mal. Nele temos o suprimento necessário para tudo em nossa vida. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que pensa que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem Jesus. E tem gente que tem tudo e pensa que não tem nada. Está me entendendo? Vou repetir. Tem gente que pensa que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem Jesus. E tem gente que tem tudo e pensa que não tem nada,
Se você tem Cristo, você não é um miserável, você tem tudo. Se você tem Cristo, pode ser que você não tenha a casa que você queira, não tenha o dinheiro que você quisesse ter, talvez você ainda não tenha o emprego que você gostaria, não come a comida que você gostaria, mas se você tem Jesus, a gente tem tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Todos que estavam na arca se salvaram. Capítulo 7, versículo 23. Todo mundo que tiver em Jesus vai ser salvo. A nossa salvação está em Cristo. Temos o livramento aqui nesta terra, mas temos a salvação eterna. Temos a providência para essa vida, porque Ele não nos deixa faltar nada. Já disse, dentro da arca tem a providência, tinha alimento, assim como nós temos a providência hoje em tudo na nossa vida. Quando eu falo da providência de Deus, eu digo no sentido amplo e total da providência de Deus, que pega em todas as áreas da nossa vida. Eu creio no Deus que entra com providência na nossa vida financeira. Se alguém que você precisa aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ela vai chegar na tua vida. Eu creio num Deus que entra com providência na nossa família. Se tem um problema muito grave lá, em nome de Jesus, a providência vai chegar na tua casa. Eu creio na providência de Deus na saúde. Se há algum problema na sua saúde, eu creio que a providência vai chegar na tua saúde. Mas acima de tudo, eu creio na maior de todas as providências, que é a providência eterna, a providência da salvação que nós temos em Cristo. A maior de todas as providências é a providência da salvação, é a providência da vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, a arca da salvação. Mas preste atenção, Hebreus 11, 40 vai dizer: provendo Deus coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Calma aí, não é alguém de muita fé, não é alguém que viu a salvação sobre a sua vida, não é alguém que viu a providência de Deus sobre a sua família. Deus protegeu, Deus guardou, ele viu Deus levantar uma nova descendência a partir dele. Mas o versículo 40 do capítulo 11 de Hebreus está dizendo que provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, está falando dos heróis da fé, que Noé está incluso, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh meu Deus, o que é que tem de melhor? O que é que tem de melhor? Noé entrou na arca, sua família recebeu o livramento. Durante cerca de um ano dentro da arca, eles se alimentaram, não passaram fome, não tiveram privação de nada. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele, está falando de Jesus, e sendo ele consumado, venho a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Pastor, o que é que Deus tinha de melhor que Ele não deu e vai dar agora? Naquele momento, a salvação de Noé era uma salvação temporal, era uma salvação para aquele momento. Mas em Cristo Jesus nós temos a salvação eterna por Cristo. Com a sua obra consumada na cruz do Calvário, nós podemos viver a plenitude da salvação planejada por Deus para nós. Em Cristo temos a salvação eterna, temos a vida com Deus, viveremos eternamente com Deus por Cristo Jesus. Ele é a nossa arca. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a nossa arca, é a nossa salvação.
Em Cristo temos o livramento eterno. Em Cristo temos a providência para agora e para depois também. Nada faltou. Foram livres, foram salvos. E eu quero dizer as mesmas palavras sobre a sua vida. Nada vai faltar. Deus vai te guardar. E Ele também quer te salvar. Vou dizer de novo. Haviam 3 aspectos naquela arca: a providência, eles se alimentaram, não faltou nada. Deus livrou, existe a proteção de Deus. E por fim, a salvação, que hoje nós conhecemos, a salvação que foi aperfeiçoada através de Cristo Jesus. E eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, se alguém que você ainda não recebeu Cristo como Salvador da sua alma, e nesta noite você vai dizer: eu quero entrar na arca da salvação, eu quero conhecer a Cristo, eu quero receber a providência, o livramento e a salvação. Se alguém, eu convido você, por favor, em nome de Jesus, a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Se alguém que você está afastado do Evangelho, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente, para reconciliar com Cristo. Jesus é a nossa arca, a providência vem de Jesus, o livramento vem de Jesus, a salvação vem de Jesus. Jesus Cristo é tudo para nós. Com Ele nós temos tudo, sem Ele nós não temos nada. É melhor a gente não tentar fazer do nosso jeito, é melhor a gente não procurar andar pelos nossos caminhos. O caminho de Deus é melhor para nós. E nesta noite Ele estende as mãos para nós, para nos salvar. Ele estende as suas mãos para nos livrar. Levante suas mãos comigo, toda a igreja, em nome de Jesus. Jesus Cristo é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós temos. Jesus Cristo é tudo que nós temos, a melhor coisa do mundo que nós temos é Jesus. Ele é precioso para nós, Ele é precioso para nós, Ele é precioso para nós, Ele é tudo que nós temos. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ele é a nossa providência, é o nosso livramento, é a nossa salvação.